Acho que o Bolsonaro foi o maior formador de comunistas dos últimos anos. Ó, a Milena mandou perguntando se eu sou nutri da clínica ampliada da Sameca. Sou sim, Milena. Inclusive, eu ia falar exatamente que a gente não tem uma rede social, mas que, cara, olha que legal o que o Jones Manuel tá conseguindo fazer no canal dele, se tornando um portal de notícias gigante. Olha o que a Sameca Soberana tá fazendo agora, levando Chavoso para dar uma aula aberta na Soberana. Quem tá ligado nas tretas que aconteceram há um tempo atrás, sabem o quanto é legal o Chavoso estar indo em algo da Soberana. Não só o Chavoso foi, mas como a Laura Sabino também foi. Então, assim, parece que as coisas estão rolando. Parece que a classe trabalhadora está se organizando cada vez mais. Estão vendo pipocando greve, assim, no mundo inteiro. Manifestação, povo puto nas ruas, acontecendo, né? O Santinelli, o quê? Formando uma igreja, se filiando à Unidade Popular. O Santinelli, o quê? Fazendo a Unidade Popular ir nos shows dele para ele fazer todo mundo se filiar na UP. Olha que doideira. Sim, Vitor, ontem ele foi lá dar uma aula aberta com a galera da Soberana. E ele vai ter um programa toda quarta-feira com o Jones Manuel no canal lá, no portal de notícias Canal Brasil. Canal Brasil. Farol Brasil. Ibeiro, faz o seguinte, entra no Instagram da Sameca, lá vai ter um Linktree com um formulário para você se inscrever para ter consulta com o psi. Se você já for paciente do Sameca, você pode solicitar o acompanhamento nutricional, falar com o seu psi, com a sua psi, para pedir o acompanhamento nutricional, mas aí não necessariamente você vai vir para mim, gente. Não adianta vocês pedirem que seja comigo. A gente tem todo um processo seletivo lá dentro dos pacientes, para ver qual pessoa se encaixa melhor no perfil de cada nutricionista. Então também não cheguem lá dentro querendo exigir camarada Luna não, tá? Todas as pessoas que estão no Sameca são profissionais altamente qualificados. Daqui a pouco é greve dos youtubers, vai se continuar assim. O Sameca é a ponte, exatamente. Aí o Rafa tá 1 mês sem propaganda do Brasil Paralerdos no YouTube. Como assim o meu perfil como nutricionista? O que você quer dizer com isso? Meu perfil como nutricionista é @camarada Luna. O Vitor, socorro, nem me fala de Brasil Paralerdos. Meu pai veio me indicar isso ontem. Fala pra ele, não pai, por favor, eles não são legais. Olha aqui, mostra que eles perderam recentemente o processo contra a Maria da Penha. O perfil de cada um que eu digo por exemplo, cada médico tem uma especialidade, cada nutricionista tem sua especialidade também. Então, tem nutris que são mais voltadas à nutrição esportiva, outras nutris que são mais voltadas à nutrição comportamental. Eu me encaixo mais na parte de comportamental, mas eu também não me encaixo completamente, nem tenho a especialização em comportamental para assumir que eu sou comportamental. Além de tudo, né, ainda tem os 3 períodos que eu fiz de medicina que acrescentam aqui nos meus conhecimentos. Fora os plantões e números que eu fiz fora da faculdade. Passaporte do Jair? Com certeza, né? Aí, ó, camarada Gabi me pediu pra eu contar como é que foi meu processo de radicalização. Cara, então, em 2016, assim, eu era muito reaça. Muito reaça. Aí começou toda essa história de impeachment de Dilma. Nessa época eu era super reacionária e tal. E aí, foi também nessa mesma época que eu comecei a fazer cursinho de pré-vestibular. E aí eu comecei a estudar novamente história, comecei a ter aula de filosofia e sociologia que eu nunca tinha tido. Nessa mesma época, eu vivi um relacionamento super tóxico. E aí eu acabei entrando na terapia por conta disso também. E aí, tipo, naquele momento ali da minha vida, foi um momento de muita mudança. Acabou que eu terminei com o ex-tóxico, continuei estudando. Continuei na terapia e aí veio a época de Bolsonaro, né? Minha família, por parte de mãe, toda muito bolsonarista. Eu lembro de minha mãe mostrando aquele vídeo falando de mamadeira de piroca, mostrando aquele livrinho e tudo mais. E aí, nessa época, eu até acabei votando no Bolsonaro para deputado federal no Rio de Janeiro, né? Que ele foi nessa época. E aí, depois disso, que eu comecei a estudar mais e tal, eu comecei a ver também cada vez mais as coisas que o Bolsonaro tava falando. Ele começou a falar, né? Cada vez mais besteira, cada vez mais merda, cada vez mais misoginia, cada vez mais preconceitos.
E aí eu comecei a falar, não dá mais pra ficar desse lado. E nesse mesmo tempo no cursinho. E tudo isso contribuiu para que nesse meio tempo, entre 2016 e 2018, foi uma época já que eu já saí de reacionária a progressista. Tá? Já teve esse upgrade. E aí, em 2018, 2019, 2020, foi um período que eu continuei, assim, sendo progressista e tal. E aí, em 2023, uns amigos nossos da época se tornaram comunistas e aí acabaram espalhando a palavra pra gente, né? E aí eu ficava meio com o pé atrás com isso, mas depois de uma época minha irmã disse que o meu irmão se considerava comunista também. E eu falei, tá, né, vou querer estudar mais sobre isso então. E aí, né, comecei a ver os web comunistas, vi uma live que o Ian fez lá no início do canal, falando sobre psicologia. Depois vi também o Ian com o Gaio Fato lá no Inteligência Limitada. Daqui a pouco eu tava assistindo o Tio João. E meu amor, quando eu entrei no funil, já era. Foi 2 pra eu estar falando que eu odiava o capitalismo e querendo criar um canal pra fazer agitação e propaganda. Então, assim, foi um processo que veio desde lá de 2016, né? Mas que terminou agora em 2024, assim. 2023, 2024. Só que, né, uma vez que a gente se radicaliza, a gente nunca mais consegue ver o mundo novamente do jeito que a gente via. Então, não é. E eu me radicalizei ainda com meu companheiro, então a gente debatia muito o tempo inteiro sobre isso, com outros amigos também. Muita coisa. Terapia, maior inimigo dos bolsominions, exatamente. O Nicolas falou que a radicalização dele foi ser negro de pele clara, rap, literatura e pandemia. É isso aí, Nicolas. Pra muita gente é isso aí que acontece mesmo. Eu realmente tive alguns privilégios na minha vida, né? E também era muito alienada, sabe? Eu era muito alienada pela minha família. É isso, ó, o Gui falando. Uma coisa é ser Minion em 2016. Outra é ser Minion em 2025, depois de pandemia, golpe, desvios de leite moça. Exatamente. Acho que o Bolsonaro foi o maior formador de comunistas dos últimos anos. Sim, por algum lado, o Bolsonaro e a ascensão do fascismo fez muita gente se radicalizar também. Olha o que Passaporte do Jair falou. Que se radicalizou, depois descobriu o Sameca com o Tio João, se tratou, descobriu que é autista, ganhou 20 quilos porque ele pesava 50 e hoje, apesar de tudo, ele tá bem. Gente, Sameca é muito bom. Eu me tratava com uma psicóloga que ela não era bolsonarista, mas ela também não era comunista. E depois, né, de todo esse processo de radicalização, e foi uma época que ela me deu uma abandonada também, que me incomodou muito e também contribuiu para que eu tenha abandonado ela, eu acabei procurando uma psicóloga marxista. Então, assim, hoje em dia, meu amor, minha cabeça é outra. É aquela live do Ian e do Gaio Fato, é maravilhosa. Tem mais de 1 milhão de views, gente. 1 milhão. Tá vendo? Eu nem conhecia a Sabrina Fernandes. Eu fui conhecer depois, assim, tipo... E quando eu conheci, ela já tinha parado o canal. Então, assim, não fez parte da minha radicalização. Fora que, assim, eu vivi até os meus 12 anos numa cidade do interior de Minas Gerais. Então, assim, eu não tinha contato com nada político. Na minha vida era bem, assim, de uma criança do interior. Completamente alienada. Ai, gente, muitas coisas da minha vida, né, também. Ó, a Algacir também tá falando que já foi reaça por influência da família e falta de pensamento crítico. Foi só começar a querer entender as coisas que ele se radicalizou. Exatamente. Gente, todo mundo nasce no sistema capitalista. A gente nasce de direita. Estranho é quem não nasce de direita, assim, que já nasce numa família de esquerda. Então, assim, acontece mais do que vocês possam imaginar. Olha o que o Passaporte do Jair acabou de falar. Eu sou negro e o Sameca me direcionou para um psi negro. Isso mudou minha vida. A terapia que eu tinha feito antes era com uma mulher branca. São coisas completamente diferentes. O Sameca salva vidas. Exatamente. É exatamente isso. A gente vê a saúde de uma maneira diferente. Nossa, olha o que o Vitor falou. Crescer no meio de descendentes de japoneses geralmente não dá bom. Imagina agora se descobrem que eu tenho um quadro A4 do mal. Gente, sério. Eu tenho uma amiga que é de família japonesa. Então, ela já me contou coisas absurdas, assim, de racismo, de machismo pra caralho, que ela sempre sofreu na família dela por ser uma mulher. Então, assim, tem muitos contextos sociais. Os contextos sociais, inclusive, na maioria dos casos, favorecem que as pessoas sejam
de direita, né? Não sejam reacionários. Eu acho que todo mundo acaba se apegando mais a alguém que você sente que tem algo ali que bate com você, sabe? Ó, o Vitor falou: converse por 15 minutos com um idoso japonês e você vai ouvir que o Japão fez certo na Segunda Guerra Mundial. Foda, né? Em Nanquim, será que passaria pano? Gente, basta ver um pouco de anime também pra ver o quanto a cultura japonesa é misógina muitas vezes, né? Machista pra caralho. Converse com um jovem do Paraná e ele terá a mesma opinião de um idoso japonês. Todo mundo votando. Converse 15 minutos com um idoso brasileiro. Você vai ouvir que a ditadura foi muito boa e que só morria vagabundo. Converse com uma pessoa de 50 a 60 anos brasileira e ele te dirá que o Jair Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Curioso, temos um padrão. Gente, é muita propaganda anticomunista que a gente nasce ouvindo, gente. Vocês acabam subestimando essa ferramenta, esse poder da propaganda anticomunista na nossa vida. É muito filme, é muita história, é muito tudo. Enfim, a ideologia. Converse com uma senhora evangélica e ela te dirá que o vídeo do If I Got Jesus é real. E aí, olha aí o que o Felipe falou. Ao contrário do que os bolsonaristas querem falar, a maior propaganda anticomuna que ele já teve na vida dele foi na escola. A gente já começa com a propaganda anticomunista quando a gente ouve que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e não invadido, e que o nome de Brasil é Brasil, não Pindorama. Nada contra ti! Não me leve a mal! Quem descobriu o Brasil? E a América Latina é a América Latina e não Pachamama. Olha, Liz, a propaganda anticomunista falhou comigo. Eu sou autista que assistia My Little Pony e Scooby-Doo. Pra mim, tudo ia se resolver na amizade. O negócio aqui é falar de comunismo sem falar a palavra comunismo.